Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Estamos aí retornando, com o nosso estudo com o nosso querido amigo reverendo Davidson, e ele já vou chamar para que ele esteja aqui, mas antes vamos orar? Vamos orar, pedindo ao Senhor para que o Senhor fale conosco, fale através de nós, use, na verdade, quando eu falo conosco, eu vou estar nos bastidores, Porque vai estar aqui mesmo à frente, é o nosso querido amigo pastor Davidson, o reverendo Davidson. Vamos orar então pela vida dele, para que essa manhã o nosso estudo também seja um estudo de bênção e graça. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pela quarta-feira que chegou. Quarta-feira essa onde nós separamos um tempo, um momento para juntos, Senhor, estar aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Louvamos e bendizemos o Teu nome pelo dom da vida. Louvamos e bendizemos o Teu nome pela vida do reverendo Davidson. Louvamos e bendizemos o Teu nome porque nessa manhã podemos separar este tempo para juntos estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Então nós queremos pedir, Paizinho querido, usa o Teu servo, pastor, o reverendo Davidson, com graça, com sabedoria, para alcançar os corações dos nossos amigos e irmãos. E se porventura, Senhor,
Se chegar até nós alguém que ainda não tenha tido encontro contigo, Deus, permita que as palavras que forem ministradas nessa manhã alcance a mente e o coração deles, de modo que eles possam crer com todo o teu ser, com todo o ser, com toda a alma em ti, em nome de Cristo Jesus. É a minha oração e desde já eu agradeço. Amém. Bom, deixa então chamar aí nosso querido amigo Reverendo Davidson. Bom Opa, dia, tudo jóia? bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem com todos que estão nos acompanhando? Que seja mais uma quarta-feira de estudo abençoado para todos nós. É verdade, é verdade. Eu já mandei os links aí para alguns amigos, para que eles estejam aí conectados aí. Então, provavelmente daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, eles estarão aí conectados. E aí, Reverendo Deus, como é que foi aí a semana? Tudo tranquilo, tudo em paz? Graças a Deus, né? O Senhor tem nos abençoado e está tudo em paz, graças a Deus. E aí, por Aracruz, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Naquela expectativa de final do ano, né? Muita É, coisa aí acontecendo e já com os olhos no futuro, sem querer entrar na ansiedade, né? Porque a ansiedade não dá certo. E, Reverendo Davidson, tira uma dúvida. Eu fiquei sabendo aí que no Rio, nos últimos dias, vocês viveram uma situação muito triste, triste do ponto de vista que gerou um certo transtorno. Fala um pouquinho pra gente o que aconteceu. isso, há 2 semanas, né, mais ou menos, tivemos uma situação aqui bem complicada no Rio, né? Tivemos uma tempestade de raios e fez então com que a Enel, né, que é a nossa empresa, né, que fornece energia aqui, ela tivesse muitas dificuldades para restaurar muitos bairros aqui sem luz, lá no Rio, aqui em São Gonçalo, Niterói, principalmente São Gonçalo, Niterói. Então foi um transtorno. Teve casas aqui, meus pais, por exemplo, ficaram 3 dias sem luz. Inclusive Nossa. perderam comida que estava na geladeira, né? E a gente tentou dar um suporte ali também, no que pôde trazer para cá para não perder, remédios, assim. Mas foi terrível, né? Muita gente entrando na justiça contra a Enel, e de fato foi um transtorno que eu sei que foi um acidente, né? Esse negócio da tempestade, ninguém previa como seria de verdade. E a Enel foi pega de surpresa, como todo mundo foi, né? E Uhum. de repente um volume muito grande de serviço e ela não conseguiu dar conta em tempo hábil. Mas apesar de tudo, né? Apesar de toda a luta, a gente percebe que a Enel se esforçou e depois de um tempo, todas as casas já tiveram as suas energias, né? Já computadas, já resolvidas já. Foi um momento chato, né? Mas que bom que a Enel está conseguindo se organizar a tempo para poder dar o suporte aí necessário. Algumas outras coisas acabaram acontecendo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o desfecho foi um desfecho bom. Meu amigo, Amém. nós temos aí algumas informações para compartilhar, né, com os nossos amigos e irmãos que já estão se chegando. Quero dar bom dia a Ilma, que está aí conosco. Bom dia, Ilma. Deus abençoe a sua vida. A Áurea também está aí nos assistindo. Ela já mandou já um like aí. Bom dia, nossa irmã Áurea. A Áurea está passeando. Ela está lá em São Paulo, ó. Lá de São Paulo, ela já se organizou para estar aí junto conosco. Bom dia, Rosilane Melo. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família. Tá bom? Um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Meus irmãos, estava conversando ali nos bastidores com o nosso querido amigo, o Reverendo Davidson, para a gente organizar a nossa agenda de fim de ano, tá? Por quê? Porque na agenda de fim de ano, eu sei que existe aquele movimento de vai e vem. Vai, porque às vezes você vai passar o final do ano com a sua família, ou vem, alguém da sua família vem para ficar aí contigo, né? E nós não queremos que ninguém perca esse momento precioso de estar com os seus. Então, nós estamos nos organizando, depois a gente vai falar com mais calma,
com relação aí, como é que nós vamos fazer no final do ano, podem ficar tranquilo que uma parte de dezembro nós vamos ter o estudo. E aí, nós vamos só falar, depois o pastor Davidson vai falar com mais calma, que nós vamos ter esse encontro e mais um encontro para fechar o livro Desafios, Vitória nos Desafios da Vida. Isso aí, ó, já está ali em tela. Se você ainda não teve oportunidade de comprar um presente para um amigo, tá aí, ó. Esse é um dos presentes que você pode dar. Eu, de forma assim, abusiva, já vou falar. Se quiser me dar um presente, fique à vontade, porque eu gosto muito de livros também. Aliás, eu estou com uma quantidade de livros aí para poder ler, né? E agora eu estou com uma concorrente aqui em casa. O pastor Davidson mandou um livro para mim. A minha concorrente, que é a minha filhota, pegou o livro e já degustou do livro, falou assim, pai, agora só pode ler porque para a gente poder conversar. Então, se você estiver pensando aí no presente, Pastor Davidson, ele tem excelentes literaturas. E aí, nós vamos depois com calma passar as informações, né? Depois que ele encerrar esses 2 últimos encontros para encerrar, aí nós vamos entrar com mensagens natais, reflexões natalinas, com o próprio reverendo Davidson, tá? Pode ficar tranquilo que depois nós vamos mandar um calendário aí bacana para vocês estarem cientes a respeito aí do que vai acontecer, tá bom? Tenham todos um bom dia. Eu vou saindo de fininho, né? Para que o nosso querido amigo reverendo Davidson possa assumir e possa aí falar, sugerir, né? Presentes e ao mesmo tempo conversar e nos ensinar nessa manhã, tá bom? Reverendo Davidson, fique à vontade. Obrigado, pastor Aderson. É uma alegria estar, como já disse, novamente aqui com os irmãos. Então, aqui, ó, não esqueça, presente de Natal, presenteio com livros, né? Livros bons, livros cristãos, livros que vão edificar a vida de muitos, né? Então, o nosso livro, que já estamos chegando no final aqui em nossos estudos, Vitória nos Desafios da Vida, é o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, né? A gente já está terminando aqui, mas o livro está ainda à venda, né? Você pode adquiri-lo, ele não é muito caro e você pode presentear um familiar, alguém querido, com esse livro para abençoar vidas, né? Se você é irmã, se você é mulher, cristã, olha, esse livro aqui foi feito para você, tá? Um livro totalmente feito para falar ao seu coração, especialmente você que tem dificuldades na sua vida pessoal, com situações de segurança espiritual, segurança emocional. Na verdade, a falta de segurança, né, nessas áreas, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Eu já encomendei uma nova remessa, uma nova tiragem. Esse mês ainda, quer dizer, no mês de dezembro, vai chegar antes do Natal a nova tiragem, né? E poderia atender também entregando aqui alguns exemplares, se você quiser adquirir, tá bom? É só falar comigo. E também, para a gente fechar essa parte de dicas, né, literárias, aqui os nossos irmãos siameses, né? Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91, totalmente comentado, com base na língua hebraica, tá bom? Uma bênção realmente. E aqui, ó, revelações originais do Salmo 23. Então, tanto o Salmo 23 quanto o Salmo 91, que é o lançamento desse ano, né? Os 2 livros são um comentário exaustivo, palavra por palavra, versículo por versículo, totalmente baseado no original em hebraico. Ah, mas é difícil não ser hebraico. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, não tenha problemas com isso, porque eu simplifiquei ao máximo, tá? Mesmo sem entender a língua hebraica, você vai entender o livro inteiro e esses 2 salmos vão ficar assim, ó, claramente na mente e no coração de vocês, né? Não é só abrir o Salmo 91 e deixar na estante, como o pessoal fazia, né, antigamente. Agora você vai entender o Salmo 91 e o Salmo 23 como você nunca entendeu antes, tá bom? Então, é uma recomendação para presente de Natal
E eu tenho certeza que você vai edificar muitas vidas com essas literaturas. Muito bem, meus queridos, estamos aqui então com a nossa tela. Estamos no capítulo 11 do nosso livro sobre os desafios da vida, onde vamos trabalhar o método de Jesus, parte 2. Não é? Nós já vimos aqui na semana passada, você pode ver aqui, ó, no capítulo 10, né, na nosso encontro passado, aliás, a gente já viu aqui o método de Jesus, parte 1, onde falamos sobre a tentação de Jesus no deserto. Não é? E vimos aqui alguns detalhes interessantes, como que o deserto, se bem usado pelo cristão, ele pode ser uma bênção na vida desse cristão, né? Pode ser o gatilho para melhora de muitas situações espirituais na vida do cristão. E vamos ver hoje aqui, então, essas 3 tentações que Jesus enfrentou no deserto, tá? Se você não tem ainda o resumo em PDF, né, do nosso livro, esse resumo que nós já estamos quase chegando no fim, você pode simplesmente solicitar ao pastor Aderson. Ele vai mandar para você o PDF com o resumo desse livro, Vitória nos Desafios da Vida, tá bom? Hoje, portanto, é o capítulo 11, é o último capítulo do nosso livro de conteúdo, esse mais abrangente do nosso livro. Nosso próximo encontro, teremos, então, a conclusão, tá bom? Onde falaremos sobre a vitória final, tá ok? Então, por hoje, vamos trabalhar aqui o capítulo 11, o método de Jesus, parte 2, complementando, então, o que começamos a falar na nosso encontro passado. Nesse capítulo, então, eu analiso detalhadamente as 3 tentações vividas por Jesus e como ele venceu em cada uma delas, deixando o modelo para os cristãos. Então, veremos aqui como você vai obter vitória nas suas tentações, seguindo o modelo que o próprio Senhor Jesus deixou, tá bom? No final desse capítulo, a gente vai ver. Então, vamos trabalhar aqui. Primeiro, vamos abrir o texto, né, de Lucas 4, na Bíblia Sagrada, você já está vendo aqui na sua tela, o texto de Lucas 4. Nós vamos ler, então, do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui para retomar, né, o texto da tentação e depois a gente volta nos destaques que nós fizemos aqui para cada tentação. Então, vamos lá. Primeiro versículo, né? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tá? Então, logo após o batismo dele no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Aqui provavelmente é o deserto da Judéia, onde houve a tentação. Ok? Versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Então, aqui, o gatilho aqui é da fome, e o fato de ter feito o jejum de sólidos, tá bom? O texto não diz que ele sentiu sede no deserto, porque provavelmente ele estava tomando água lá, porque ninguém sobrevive no deserto sem água, tá bom? Mas com fome, durante alguns dias, a pessoa consegue enfrentar, né, as agruras do deserto. E disse-lhe o diabo, versículo 3, né? Disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essa é a resposta que Cristo deu à primeira tentação, né? Versículo 5, o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, né? Os reinos da época, né? O Império Romano, enfim, né? Versículo 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. E dou-o a quem quero. Então, o diabo está mostrando o Império Romano ali, toda a vastidão de povos conquistados por Roma, e falando, se você me adorar, eu te dou isso aqui tudo. Meu povo vai te adorar como imperador.
né? Em vez de ser o César. E Cristo respondeu aqui no versículo 7. Portanto, não, aliás, ele respondeu no 8, né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí o versículo 8 é a resposta de Cristo. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Interessante que ele disse, né? Vai-te para trás de mim. Se vai para trás é porque o Satanás estava bem perto dele. Para fazer a tentação da riqueza, Satanás se aproximou de Jesus, né? Talvez para dar aquele tom mais íntimo, né? Para uma tentação que está bem no âmago do ser, né? Versículo 9, levou também a Jerusalém, talvez aqui levou em visão, né? E pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aqui tem um segredo também que eu vou explicar para você daqui a pouco, né? Versículo 10, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Aqui está citando o Salmo 91, né? O salmo que a gente conhece bem, que você poderá conhecer com muito mais propriedade, inclusive esse versículo aqui, usado pelo diabo de modo errado na tentação de Cristo, né? Versículo 11, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 12, Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? É a resposta clara que Jesus dá a essa tentação final do diabo. E por fim, para fechar, né? Versículo 13, e acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Veja aqui, ó, por algum tempo, porque logo depois, assim que pôde, Satanás voltou a tentar Jesus, né? Não foi só no deserto que Jesus foi tentado, mas é como se no deserto fossem 3 rounds consecutivos de tentação, fazendo Jesus cair, né? Tentando fazer Jesus cair. Mas Jesus, graças a Deus, não caiu, né? Em momento algum, Jesus caiu em tentação ao longo da sua vida, tá? Então, vou voltar aqui para o primeiro versículo, deixar aqui engatilhado, caso a gente precise voltar, né? E agora voltamos aqui à tela com os nossos destaques, né? Em toda essa passagem aqui da tentação de Jesus no deserto. Então, a primeira tentação, como a gente viu, é a tentação de transformar pedra em pão para saciar a fome, tá bom? Então, nós já temos aqui algumas questões interessantes. A primeira tentação que o diabo fez para Jesus foi com algo muito básico para a vida humana, ou seja, algo que era extremamente necessário para a sobrevivência, que é o pão, é a comida, né? Pão aqui, claro que na época, né, era aquele pão sírio ou pão pita, né, que a gente conhece, era esse o tipo de pão que se fazia lá na época de Cristo. E o pão acabou se tornando símbolo, né, tanto o pão de trigo, que era o pão feito com trigo, que era um grão nobre, e geralmente os ricos ou pessoas bem de situação que comiam o pão de trigo, né? E existia também o pão de cevada. Esse pão de cevada eram os pobres que comiam, porque a cevada era tida como uma semente mais barata, mais fácil, então os pobres que comiam o pão de cevada, tá bom? Então, quando a Bíblia fala em cevada, era para fazer pão, não era para fazer cerveja, entendeu? Era para fazer pão. Então, olha só, o diabo, quando tenta Jesus, ele fala que transformar essas pedras em pão, porque, de fato, os desertos de Israel não são, por exemplo, como o deserto do Saara, na África, né? Porque o deserto do Saara, ele é cheio de areia, tá? Ele é todo feito de areia, né? E os desertos de Jerusalém, de Israel, são desertos que são característicos por areia e mais pedra. Então tinha muita pedra, aí, especialmente lá no deserto da Judéia, eram pedregulhos enormes que realmente pareciam o pão pita. Além do mais, o próprio pão pita que eles faziam lá, né, o pão de
seja de trigo ou seja de cevada, eles usavam a própria terra também para poder assar o pão, né? Ainda hoje, os beduínos fazem assim: eles preparam a massa do pão crua, abrem um buraco no chão, na terra, na areia, e com esse buraco eles colocam fogo e ali mesmo assa o pão. Tá legal? Até hoje é feito assim. É feito na terra mesmo. Então, o fato é que ele falou: ó, você pode transformar essa pedra em pão, para que você perca a fome que você está enfrentando. Isso porque você vai lembrar da glória que foi quando Jesus estava sendo ao dia anterior, né? Sendo batizado por João Batista no deserto, e ali o próprio Deus fala: tu né, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, e aprovando, né, a própria pomba, que é o Espírito Santo, representando o Espírito Santo, descendo sobre a cabeça de Cristo. Então, ali você vê uma teofania, ou seja, uma apresentação divina, uma forma, né, de Deus se apresentar à humanidade de modo visível. Isso chama-se teofania em grego, né? Agora, em hebraico se chama Shekinah, que é a presença visível, a aparição visível de Deus, para que as pessoas percebam que é Deus que está ali agindo, né? Então, há poucos dias, ou há um dia atrás, Jesus estava ali com João Batista sendo batizado e tendo toda aquela aprovação de Deus ao seu ministério, ao seu chamado, né? E Deus disse, né, esse meu filho amado é quem me comprazo, é quem tem o prazer. O próprio Deus, na voz que todo mundo ouviu lá na época, naquela voz, Deus atestou que Jesus é o filho dele, o filho de Deus. Era o Messias, né? Então não havia dúvida quanto a isso. Mas Satanás é que começa a lançar dúvidas, né? Mas será que o Filho de Deus vai ficar fedendo aqui no deserto, com fome, com o corpo e o rosto e o cabelo cheio de areia, barba toda suja, com essa aparência, né, de um mendigo? Será que o Filho de Deus teria a aparência que você tem agora, Jesus, né? Era esse tipo de pergunta que Satanás está fazendo. E você pode, se você for mesmo filho de Deus, você pode transformar essas pedras aqui no deserto em pães pita, né? Em pães que a gente está acostumado a fazer, inclusive pão, não o pão dos pobres, né? Não o pão de cevada, mas o pão de trigo mesmo, né? O pão dos ricos. Você tem o poder de fazer isso, para saciar a própria fome. Quando Jesus recebe esse tipo de proposta, né, nos versículos 3 e 4, Jesus vence o diabo citando outra passagem bíblica, né, que é Deuteronômio 8:3, que a gente já viu aqui também que ele citou, né? Aqui, ó, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Aqui foi na situação do Israel no deserto, né? Logo após a saída do Egito. Então, Deus sustentou com o maná, que é o pão do céu, né? Que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Aqui, olha, Jesus cita: o homem não viverá só de pão. E o contexto aqui era o contexto de fome no deserto também, mas a própria alimentação de Deus para o povo no deserto, enviando o maná, né? Que era o pão, que era uma espécie de pão, né? Que não era propriamente pão, claro. Era uma planta, né? Que Deus permitiu que produzisse flores, que fossem flores adocicadas, né? E esse maná, portanto, em hebraico, maná significa o que é isso, né? Que era uma expressão idiomática da língua hebraica na época. Então, o que importa para a gente aqui é o que o texto diz, né? O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, né? No texto em grego lá do Novo Testamento é tudo que sai da boca de Deus, né? É toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui fala de nutrição espiritual, né? Não é apenas a nutrição física que nos interessa,
Quando ele fala que não só de pão viverá, ou seja, não é só do físico. É claro que é importante, você precisa do pão para poder sobreviver, mas não é só de pão que você vive, né? Você também precisa da palavra para a sua alma, nutrição para a sua alma, né? Isso vai fazer com que você tenha, então, uma vida mais abençoada. Então, Jesus fala, é importante, mas não é tudo o que importa, né? Mas o que realmente importa é você ter a palavra de Deus com você, tá? Então, ele vence o primeiro round de tentação, citando corretamente o texto bíblico e relembrando também que Deus havia feito no passado com Israel, trazendo maná para o povo, né? Para saciar a fome do povo, tá? Então, isso serve de lição para a gente, né? Quantas vezes a gente justifica os nossos pecados, os nossos erros. Ah, mas era algo básico, mas também, né? Eu precisava comer, eu estava sentindo fome, né? Entenda, né? A gente, de um modo geral, a gente não sabe o que realmente é fome, tá? Ficar dias sem comer, horas muito, muito grandes sem comer, talvez até a gente consiga ter essa experiência. Mas ficar muitos dias sem comer é uma experiência que eu acredito que seja muito ruim, eu nunca tive essa experiência também, mas a maioria dos brasileiros consegue pelo menos comer um pouco todos os dias, tá? Aqueles que realmente estão em estado de miséria e ficam realmente dias sem comer, infelizmente isso existe, isso acontece, mas quando a gente fala, né, estou com fome agora, a gente não sabe o que realmente é enfrentar a fome. Eu não sei o que é passar fome, tá? Mas tem gente que sabe, né? Tem gente que sabe. O fato aqui é que Jesus precisava saciar sua fome, uma fome temporária, por um jejum temporário, não é? Ele estava bebendo só água ali. E então, quando o diabo faz a tentação, Jesus consegue vencer. Então, a questão aqui não é que Jesus ele não usou uma necessidade básica e legítima para a sobrevivência humana. Jesus não usou isso como desculpa para poder cair em tentação, entendeu? Então, uma pessoa honrada, por exemplo, que está passando dificuldade, vai procurar ajuda, vai procurar trabalho, vai fazer um trabalho qualquer de capinar, alguma coisa, né? Vai procurar um serviço. E não vai usar a sua própria pobreza como desculpa, por exemplo, para roubar. Para roubar outra, roubei porque eu estava com fome, né? Pessoa honrada não cede a essa tentação, mas consegue, de alguma forma, reverter a sua própria situação, né? Com trabalho, com esforço, ou mesmo quando pede ajuda a alguém. Não é roubando, mas é pedindo ajuda a alguém, né? Então, qualquer tentação, qualquer luta que você enfrente, não use a sua dificuldade pessoal como desculpa, tá bom? Isso só vai piorar a sua situação, porque é pecado. O roubo é pecado mesmo quando é para fome, né? É pecado do mesmo jeito. E você vai prestar contas a Deus, inclusive, do roubo de um pão que você fez, ok? Assim como também aquele que te oprime, né? E te nega o pão na hora da fome, também vai dar contas a Deus também, por esse egoísmo, né, da pessoa. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora.
Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, a primeira tentação, Jesus venceu, não comendo o pão, como o diabo falou, né? E citando o texto bíblico de Deuteronômio 8, de acordo com o seu contexto, ok? Na segunda tentação, a gente percebe aqui que Satanás fala com Jesus para adorá-lo em troca dos reinos do mundo. Né? Então leva Jesus para um monte alto, onde ele podia enxergar praticamente o Império Romano, né? Ou pelo menos podia não ser, inclusive, uma visão puramente física, né? Mas pode ser, inclusive, uma visão que o diabo estava levando Jesus a ter, uma visão, né, espiritual ali. A gente não sabe exatamente, mas provavelmente possa ter sido mesmo a visão física, né? Do que ele pôde ver lá, de vários aspectos do Império Romano que ele podia enxergar, né? E podia ver a opulência dos palácios lá do faraó, do Herodes, né? De Herodes, e toda a opulência do Império Romano, que realmente era um império bonito, grande, né? Grandioso, bonito, né? Dourado e até reluzente à luz do sol, né? Então, adorar Satanás em troca dos reinos do mundo foi a tentação, a segunda tentação que Satanás levou para Jesus. E Jesus, então, vence também essa tentação citando outra passagem de Deuteronômio, olha só. Ele está citando novamente o Pentateuco, né? Porque quando Satanás fala para Jesus, né, adorá-lo para receber os reinos do mundo, era um contraste total. Assim como a primeira tentação envolvia a fome, agora era o contraste total da aparência do que Jesus estava vivendo, o desconforto de estar no deserto. Não é? Ele havia deixado a sua glória lá no céu para viver durante o seu tempo aqui na terra com todo o desconforto da existência humana, não é? Tendo que comer para sobreviver, tendo que fazer as necessidades fisiológicas, tendo que tomar banho. Se não se cuidasse, né, ele podia sentir dores, podia ficar doente, inclusive, né? Então, tudo isso aqui Jesus se submeteu por amor a nós. Então, quando Satanás fala, você me adora que eu te dou o reino todo, ele está dizendo o seguinte, eu posso facilitar a sua vida aqui. Você agora não tem a aparência de filho de Deus, como lá o seu pai te disse. Mas eu posso facilitar a sua vida agora. Você vai deixar de sofrer, de ter desconforto. Você vai ter uma vida muito confortável enquanto ser humano aqui na Terra, né? E então Jesus vence essa segunda tentação de Satanás, citando Deuteronômio 6, versículo 13, que fala o seguinte, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então você percebe aqui que esse mandamento aqui de Deuteronômio, citado por Jesus, né, citando Moisés aqui, né, mais uma vez, ele está falando o seguinte, ó, nós só podemos adorar o Senhor, temer e adorar, né, servirá ao Senhor teu Deus. Aqui o Senhor, você percebe que está em letra maiúscula. Aqui é o tetragrama sagrado, é Yahvé ou Yahweh, né? É o tetragrama, é o nome de Deus, é o nome que Deus revelou na aliança com Israel.
tá? Então, o Senhor teu Deus temerás. Aqui é temerá. A palavra temer é o verbo iare, tá? Que é temer com respeito, ter respeito real a Deus, né? E a ele servirás. Servir em hebraico é avodar, tá bom? Que vem da palavra eved, também em hebraico, que significa servo ou escravo. Então a gente deve servir, ou seja, ser escravo apenas de Deus, temendo a Ele, tendo respeito e amor a Ele. Entendeu? Servir aqui como escravo a Deus, porque você foi livre das garras de Satanás, das garras do pecado, e você foi livre também, que é a principal libertação, você foi livre quando se converteu da ira do próprio Deus contra você. Você foi livre disso. Mas você não está livre para fazer o que você quer. O cristão não é livre para fazer o que ele quer, o que der na telha. Não. Ele é livre para servir a Deus, para ser escravo de Deus, que é muito mais fácil, muito melhor. E aqui vem uma realidade que muitos preferem negar. Mas todo ser humano foi feito para ser escravo. Ele foi feito para ser escravo ou de Deus, ou de Satanás, ou do seu próprio ego. Ele foi feito para ser escravo ou do próprio pecado, não é? Da natureza pecaminosa, errada. O ser humano ele serve como escravo para alguém, para algum senhor. Então faz toda a diferença você escolher um senhor que seja bom para você, que te ame, que seja maravilhoso para você, né? Que é o caso de Jesus. Você, então, foi salvo para poder adorar a Deus, servir a Deus, por causa dos méritos de Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Então, a segunda tentação também, Jesus venceu, porque ele não adorou a Satanás em troca dos reinos do mundo, mas ele venceu citando Deuteronômio 6,13, citando novamente Moisés, né? Então, na primeira tentação, ele cita Deuteronômio 8, e na segunda ele cita Deuteronômio 6. Isso quer dizer que Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus, tá? Porque ele não poderia citar para poder vencer a tentação se ele não conhecesse em profundidade a palavra de Deus. Ele citou porque ele conhecia bem, né? E na hora mais negra, né, na hora mais difícil, mais seca da sua vida, lá no deserto, na tentação, inclusive, foi a palavra de Deus que trouxe esteio, que trouxe segurança, que trouxe condições de Jesus ter a vitória sobre as tentações que ele estava recebendo de Satanás, já aqui no segundo round de tentação, né? No primeiro round, saciar algo muito primitivo, né, que é a fome. No segundo round, ele apelou, né, Satanás apelou para o desejo que também todo ser humano tem, né, de conforto, de riqueza, opulência, não é? De ver outras pessoas se ajoelhando para eles, ou seja, o domínio sobre outros seres humanos. Até hoje a gente lida com isso, né? Tanto necessidade básica, como pão, quanto também necessidade secundária, que acaba se tornando básica para muita gente, né? Ter fama, riqueza, enfim, né? Tudo isso aqui. Então, Satanás sabia o que estava fazendo. Nesses 3 rounds aqui, o terceiro a gente vai ver já já, Satanás estava, então, tentando, com o anzol, pescar a atenção de Jesus para a sua causa, que era a causa do pecado, do erro, da tentação, para que Jesus pudesse, então, cair em uma dessas situações básicas que todo ser humano tem. E ainda hoje é assim. O ser humano hoje peca, erra e cai por necessidade básica, e mesmo assim não deveria usar como desculpa, e também reinos do mundo, né? Por necessidade que não é totalmente básica, mas acaba se tornando, porque o ser humano quer muito isso, né? Quer notoriedade, quer ser famoso, quer muito dinheiro no bolso, para mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele é grande,
né? Os poderes do mundo, né? Os podres poderes do mundo, né? Eles estão em jogo ainda hoje. Bom, terceira e última tentação, terceiro round de tentação, que era a última desse período aqui, mas é claro que Satanás levou a vida inteira de Jesus tentando ele, né? Aqui no texto de Lucas, a gente não percebe que Satanás, por exemplo, usou a tentação sexual para Jesus, né? O texto não diz que ele usou, mas é claro que essa também é uma área básica da vida de todo ser humano. Então eu acho, é uma conjectura minha, eu realmente acredito que Satanás não ia perder nesse terreno, né? Então é provável que ele também tenha feito em outros momentos, né? Até no plural, né? Em outros momentos, porque pode ter sido mais de um, inclusive colocando tentação sexual para Jesus, né? E a gente também, nesse caso, se isso realmente aconteceu, como eu acho que aconteceu, ele deve, com certeza, ele venceu, né? E não cedeu às tentações, inclusive nessa área. Bom, terceira tentação de Satanás contra Jesus lá no deserto. Ele propôs que Jesus se atirasse do pináculo do templo. Jesus também não aceitou isso, não chamou atenção para si. Porque o terceiro nível de tentação é o nível da tentação até dentro da espiritualidade. Porque Jesus, naquela situação que ele estava, todo sujo, fedendo, cheio de areia pelo corpo, areia colada no corpo, né, pelo suor do deserto, na roupa também, no cabelo, na barba. Então, aquela aparência dele não era aparência de filho de Deus. E sequer ele podia estar no templo, no ambiente do templo, com aquela aparência. É como se você tentasse ir para a igreja, mesmo não tendo tomado banho durante 2 ou 3 dias, com roupa suja, fedendo, e você ir para o culto da noite com todo mundo limpo e cheiroso lá, e só você sujo como se fosse um mendigo, né? Então, a situação social era basicamente essa, mas não era apenas uma questão de situação social, era proibido por lei você chegar de modo impuro. Impuro é porque está sujo, né? No ambiente do templo. Não podia fazer isso. Então, se foi aqui uma visão, ou se foi um transporte real, físico, né, de Satanás com Jesus para o pináculo do templo, sendo visão, sendo real, transporte real, o fato é que Jesus estava naquela condição que ele estava, não podia estar naquele lugar, especialmente no pináculo, que é o lugar mais alto do templo, né? Ele estava no lugar mais alto, onde ele podia ver em privilégio as pessoas talvez andando ali para orar, para falar com Deus, né, e para sacrificar animais, enfim. Então, na tentação, o diabo falou: se você se atirar aqui, mesmo com a aparência que você tem, ele cita de modo errado o Salmo 91, né? Eu já disse. Então, você vai se jogar do templo, e o texto Salmo 91 diz que os anjos de Deus o amparariam, porque afinal você se diz ser o Filho de Deus. Então, se o Filho de Deus cai do templo, os anjos vêm ajudá-lo, vêm ampará-lo. E nessa proteção angélica, que vai se tornar visível, todo mundo vai ver que você de fato é o Filho de Deus, como você afirma ser, não é? E então as pessoas vão entender que você de fato é o Filho de Deus, então não vai ter dúvidas durante a sua jornada aqui de quem de fato você é. Então, veja só, né? Primeira tentação, com coisa básica, necessidade básica da fome. Segunda tentação, com necessidade secundária de ter riqueza, de ter conforto, de estar sobre os outros. Então, necessidade social, tá? E a terceira e última tentação é o terceiro nível, talvez o nível mais profundo de todos, que é a questão da necessidade espiritual. A tentação de Satanás foi que Jesus pegasse um atalho,
para que todo mundo o admirasse. Olha, ele realmente é o Messias, olha só, ele realmente é o Filho de Deus, né? Então aqui é admiração por uma situação de espiritualidade comprovada por meio do espetáculo, né? Então, o que Satanás propôs aqui é que Jesus tomasse esse atalho, fizesse um espetáculo público de quem ele era. O que muitos evangélicos hoje, inclusive, cedem a essa tentação. Quantos pastores você conhece que anda ostentando tanto riqueza, domínio sobre os fiéis, né? E até colocando pesados fardos sobre os fiéis, obrigando os fiéis quase a dar ofertas, né, cada vez maiores para sustentar a riqueza desses líderes. E os fiéis cegos, né, escolheram ser escravos desses líderes evangélicos. Como eu disse, né, todo ser humano é escravo de alguém ou de alguma coisa. Né? E no caso aqui, tem muitos que se escolhem voluntariamente, ou porque foi manipulado, ou porque escolheu mesmo, ser escravo de certos líderes que se dizem cristãos, mas que na verdade não são. Né? Então, essa tentação aqui, que muitos têm caído hoje, Jesus não caiu. Né? Ele não se atirou do pináculo do templo para que ele fosse admirado como líder religioso, como filho de Deus, o Messias que de fato ele é. Porque guarda isso no seu coração. Se você é, em essência, quem você de fato é, você não precisa ficar falando toda hora para as pessoas quem você é. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, as pessoas vão perceber pelo seu estilo de vida. Você não precisa ficar toda hora dizendo que você é servo de Deus, porque eu sou servo de Deus, hein? Você não precisa ficar lembrando as pessoas. As pessoas vão perceber pelo seu estilo de vida, entendeu? Você não precisa ficar tocando trombetas, né, para usar o linguajar bíblico. Você não precisa ficar tocando trombeta sobre a sua própria santidade. Foi o que Satanás tentou Jesus aqui. Você joga aqui, ó, todo mundo vai saber, ninguém vai ter dúvidas de quem você é. E a sua vida espiritual, inclusive, aqui vai ser um pouco mais fácil. Jesus repreende Satanás. O nível de tentação na área espiritual, na admiração espiritual, merece a repreensão de Jesus. Manda se afastar. Afasta-se de mim. Por que ele mandou se afastar? Né? Porque ali estava um nível de tentação que talvez fosse o nível de tentação que poderia ser o calcanhar de Aquiles do Jesus humano. Entendeu? Pegaram um atalho para todo mundo ver, ninguém ter dúvidas pelo espetáculo, né, de que de fato Jesus é. Por quê? E aqui vem uma noção de psicologia também um pouco, né? Maria, quando disse, né, que o anjo que ela engravidou pelo Espírito Santo e Deus teve que dar um sonho para José para ele também compreender desse jeito. E nem mesmo a família de Maria e José compreenderam bem aquela história. Durante toda a vida de Jesus, ele viveu sob a pecha de ser um filho bastardo que Maria teve com provavelmente algum soldado romano que a violentou ou algo assim. Tá? E deram, inclusive, na história, o nome para esse soldado romano, que seria talvez o estuprador de Maria, que seria o nome Pantera, entendeu? Seria um soldado romano chamado Pantera que estuprou a adolescente Maria quando ela estava noiva de José. Tá? Essa era a história. E as pessoas não pegaram bem, não entenderam bem, não assimilaram bem a versão que ela deu, que é a versão verdadeira, que está na Bíblia, né? De que ela estava virgem ainda e que ela estava grávida do Espírito Santo. Mas para muita gente não colou, especialmente para Nazaré, né, que era uma cidade pobre, plena no domínio romano ali, não quiseram, muitas vezes, não quiseram compreender. Aceitavam Jesus, porque se José aceitou, a comunidade acabou aceitando também, né? Mas, para a época, né, e para o lugar onde era, isso aqui era complicado. Então, Jesus enfrentou esse preconceito de filho bastardo ao longo da sua vida.
tá? Então Jesus respondeu o seguinte, ó, afasta-se de mim, não se deve tentar o Senhor teu Deus. Ele também cita o texto bíblico, tá? Bom, nosso horário já está quase chegando ao fim. Qual é, finalmente, o método que Jesus usou para vencer as tentações? E é o que você vai poder usar para vencer as suas também, não é? O método de vitória de Jesus foi através da oração, vida de oração, não é uma oração esporádica na igreja, entendeu? Uma vida de oração consistente. Tem que ter uma prática consistente de oração, tá? Citação correta da Escritura, porque citar a Escritura de modo errado, Satanás te citou para fazer a tentação. Ele citou também. Como é que Jesus venceu? Citando meramente a Escritura de qualquer jeito? Não. Citando a Escritura de modo correto. Como é que ele vai citar de modo correto? Conhecendo. Então, vida de oração consistente, estudo consistente da Bíblia. Para você também ter um estudo consistente da Bíblia, você vai citar a Bíblia de modo correto. No momento em que você estiver sendo tentado, você vai letrar. O próprio Espírito Santo vai trazer à sua memória, um versículo bíblico que se encaixe como reforço para você não cair numa tentação qualquer que você esteja enfrentando, tá? Então, qual é o remédio? Oração consistente, vida consistente de oração, vida consistente de estudo das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E, por fim, andar também no Espírito Santo, buscar uma vida de santidade. Então, esse é o compromisso da oração permanente. O compromisso do estudo bíblico permanente faz com que você coloque em prática o que você está aprendendo. Isso é andar no Espírito. É você não ceder à tentação, porque você está colocando em prática tudo o que a Bíblia te ensina sobre um determinado tema que você talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Se for correta a minha interpretação de que a terceira tentação foi a pior de todas para Jesus, porque envolvia a sua condição, né, como filho de Deus, portanto, a admiração do povo a ele e não a rejeição, como de fato acabou acontecendo, porque ele foi crucificado, né, ele foi rejeitado. Se for verdade essa minha tese, então você percebe que mesmo Jesus teve lá uma situação que poderia se tornar o ponto fraco de entrada de Satanás para fazê-lo cair, mas ele, graças a Deus, mesmo assim se manteve forte. E que dirá nós, né? Se não termos uma vida de oração, de estudo bíblico, e se não cuidarmos de andar no Espírito Santo, ou seja, fazermos a vontade de Deus em nosso dia a dia, de modo prático, se a gente não tiver esse cuidado, a gente também, o Satanás vai achar algum ponto fraco em nós. É um ponto fraco que a gente nem sequer percebeu que tinha, né? Fraqueza em determinada área. E pode acabar se revelando para nós uma fraqueza nessa tal área que a gente desconhecia, tá? Então, tenha uma vida de oração, conheça a Bíblia, decore a Bíblia, entendeu? Memorize a Bíblia, versículos da Bíblia, enfim. Tenha uma vida consistente de estudo bíblico e coloque em prática o que você aprendeu, entendeu? Ande no Espírito. Tenha uma vida de santidade. Essa é a fórmula para você vencer as suas tentações, seja lá em que área for, tá? E para fechar, a vitória de Cristo no deserto garantiu também a nossa vitória sobre as tentações. Veja aqui, versículo interessante esse aqui, que eu quero que fechar esse estudo com esse versículo. 1 Coríntios 10, versículo 13, Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, não veio sobre você, se você enfrenta a tentação em alguma área na sua vida hoje, não veio para você nenhuma tentação que não seja
propriamente humana, ou seja, que não seja passível de resistência humana. Em outras palavras, você nunca será tentado acima das suas forças, acima da sua resistência. Mesmo em situações básicas, Jesus foi tentado no deserto em todas essas situações. Nenhuma delas foi também acima do modo que Jesus conseguiu vencer cada uma delas. Nenhuma delas foi acima do modo como Cristo pôde suportar. Tá? Cristo suportou porque elas foram perfeitamente cabíveis ao modo como Cristo precisava suportá-las. Tá? Então foi tudo bem calibrado pelo próprio Deus. Né? Satanás não consegue fazer o que ele quer. Ele está debaixo da tutela do próprio Deus fazendo tudo isso. Né? E Deus acaba até usando as maldades de Satanás a nosso favor. Né? Deus é especialista nisso. Então, não veio sobre vós tentação, senão humana, tá? Perfeitamente humana, portanto passível da gente aguentar. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. O próprio Deus está pessoalmente calibrando o nosso nível de tentação. Antes, com a tentação, ela também é um escape dessa própria tentação, para que a possais suportar. Tá? É uma panela de pressão que o próprio Deus está calibrando para que não haja nenhum tipo de descalibre, né, nesse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson, palavra sua nesses minutos finais. Hoje ficamos um pouco mais do que o normal, né? Oi, meu amigo. Joia, joia, joia. Algumas pessoas estiveram aí conosco, passaram por aqui. A Ilma Guimarães está aí conosco. A Zilmar, né? A Ilma Dias também. A Áurea, que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês. O Sérgio Monteiro também, né? Deu uma passadinha aí. E aí eu tenho eles fizeram alguns comentários, né? Melhor dizendo, eles fizeram alguns comentários que eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos e, inclusive, com o nosso querido amigo pastor, reverendo, melhor dizendo, Davidson. Sérgio Monteiro diz: Satanás é oportunista. Ele sempre nos tenta a partir de uma situação difícil que estamos atravessando, como fez com Jesus. Isso aí, perfeito. É um resumo perfeito de como o Satanás realmente age, né? Inclusive na nossa própria vida. Olha, bom dia também a Lorena, que também esteve ou está aí conosco, né? Aí a Rosilane Mello, dentro desse mesmo contexto, ela faz a seguinte pergunta: de que forma essas três tentações são similares e ao mesmo tempo diferentes? Então, a similaridade, Roselane, né? A Isso. similaridade delas está em que toda a tentação ela entra dentro de um desejo ou de uma necessidade. O ser humano é mais do que o ser racional. Ele é um ser desejante. Então, desejamos, para quem tem, né, desejos bons espirituais, né, deseja estar perto de Deus, deseja a vitória na vida, deseja uma família feliz, né? Deseja conseguir dar bom testemunho na sua vida do próprio Cristo. Então, nós somos seres desejantes, até os desejos mais puros e os menos puros, né? Desejos sexuais, desejos de riqueza, de domínio sobre outros, desejos sociais, enfim, né? O ser humano é um ser desejante. Então, a similaridade em todas elas está em um ponto específico, que seria o ponto fraco de alguém, que é um desejo ou uma necessidade que esse ser humano não teve resposta ainda. Não recebeu solução ainda para esse desejo. Ali Satanás entra e está aí a similaridade das tentações. E as diferenças estão nos níveis, né? Nível básico de sobrevivência, depois o nível social, que é menos básico do que o primeiro, que é de alimento, e por fim o nível espiritual, que era para Jesus aqui ter um atalho, né? E as pessoas reconhecerem automaticamente de que ele era o Filho de Deus, de que de fato ele era em sua essência, pelo espetáculo, né? Pelo erro do espetáculo. Então, as diferenças e semelhanças são essas aí, tá?
Joé, e nessa mesma linha, ela fez uma outra pergunta. O que significa que toda a autoridade e esplendor dos reinos do mundo foram dadas a Satanás? É o versículo Lá no 5 e Éden. 6. Lá no Éden, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, o ser humano, né? Através desses representantes universais, né? Da raça humana. Ele disse, ó, criou o humano, né? Ele disse, ó, criou para quê? Para que Adão e Eva plantassem o jardim, né? Fizessem crescer o jardim do Éden para ficar no mundo inteiro, e eles lavrassem, cuidassem, inclusive dominassem sobre todos os animais, seja no ar, no mar ou na terra. Então, o domínio do ser humano, que Deus delegou, né? Deus delegou o domínio da terra e dos animais, das plantas, de tudo, ao ser humano. Quando Eva é tentada por Satanás no Éden, e Adão também, junto com ela, porque Adão estava ali juntinho com Eva, não estava separado não, estava lá juntinho com ela, né? Ela caiu, ele caiu praticamente junto com ela. Mas estavam ali os dois, e quando ela cai na tentação da serpente, é como se ela estivesse passando para a serpente o domínio sobre a terra. Por quê? Porque se a serpente Satanás ali domina o ser humano com a tentação, vence o ser humano, ele domina o ser humano com a tentação. O ser humano passa a ser escravo do diabo, porque ele passa a ser escravo da natureza pecaminosa decaída. Então, quem pode menos, quer dizer, quem pode mais, também pode menos. Então, se ele domina o ser humano pelo pecado, ele também domina a natureza que estava subjugada ao ser humano. Então, a natureza e a terra e o esplendor dos governos do mundo, né? Eles passam a ser de domínio de Satanás. Foi Cristo que tirou esse domínio dele quando morreu e ressuscitou. E então retomou o governo do mundo para Deus. E depois, com a redenção da própria humanidade, quem sabe esse governo volta para a gente, né? Tudo com Deus agindo, né? Deus estando agindo no reino dele, né? Que esse é o propósito do reino de Deus. Joia, pode deixar a Dora, todo mundo sabe. Ela disse: Eu estou aqui, cheguei um pouquinho atrasada, não tem problema, chegou na hora certa, não atrasada. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. E a nossa irmã Aura, que está em São Paulo, ela está dizendo que amanhã ela está de volta para o Rio de Janeiro, pede oração aí pela viagem, são 9 horas na estrada e ela agradece a Deus a oportunidade que ela teve de fazer essa viagem. Ok. Não temos mais nenhuma pergunta. Queremos agradecer ao reverendo Davidson Bignon por estar aí conosco. Lembrando, não posso deixar de fazer essa colocação. Se você ainda não adquiriu um presente de aniversário, olha, o Davidson tem algumas indicações. Fala aí, meu querido. Só que, né, só para lembrá-los, se você quiser fazer contato comigo para adquirir qualquer dos meus livros aqui, ó. Vitória e Desafios da Vida, que é o livro que a gente está terminando agora os vídeos. Guardadas pelo Amor, o livro para mulheres, falar o coração das mulheres. E os meus irmãos siameses aqui, os filhos do mesmo pai, né? Salmo 91 e Salmo 23, comentados totalmente baseado no hebraico, em profundidade. Talvez os comentários mais completos desses dois salmos em língua portuguesa, feito por um brasileiro, né? E você também pode ser abençoado. É só fazer contato, então, comigo pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. Eu terei prazer de responder e te enviar os livros aqui que você desejar adquirir. Tá bom? Aproveite o Natal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Joia, joia, joia. Estamos então encerrando. Eu vou convidar o reverendo Davidson para fazer a oração final, agradecendo por esse momento, pedindo também pela viagem aí da nossa irmã Aura, de deslocamento
né, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Retornaremos, se Deus quiser, para encerrar, né, esse livro, Desafios aí, Vitórias nos Desafios da Vida, na próxima semana, hein? Na próxima semana. Então, venha, participe, né? Nós vamos fazer um encerramento aí, vai ser muito bacana, tá bom? Pastor, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Abençoe a Márcia, sua esposa também. Já estou ouvindo aí, já está preparando um cafezinho. Vamos tomar cafezinho aqui nosso. Isso aí. Vamos orar então, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra. Que seja bênção, ó Deus, toda essa jornada para os irmãos. Quando nosso próximo encontro terminaremos essa série de estudos sobre a vitória, pedimos a tua graça, a tua bênção e as tuas vitórias também sobre cada um de nós. Também colocamos diante de ti a tua serva Áurea, que vai fazer essa viagem aqui para o Rio, que ela possa ser bem-sucedida, que ela venha em segurança, na tua paz e na tua graça. Cuida de cada um de nós, cuida do pastor Aderson e da sua família, da Igreja Congregacional Yara Cruz, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Nos abençoe em tudo no dia de hoje. É como pedimos e agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Tenham todos um excelente dia. Pastor Reverendo Davidson, olha, muito obrigado. Até semana que vem e amanhã, se Deus quiser, estaremos aí na nossa manhã com Deus. Amém. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.